gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de live do Projeto Celebrar. Hoje nós vamos estar recebendo nossa querida Carol Organizer, que vem com um tema muito legal, falando sobre quando o trabalho é em casa. Em tempos de pandemia, a gente está vivendo muito isso, e quando trabalho em casa, como eu devo organizar esse trabalho? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, daqui a pouquinho, aguardando aí o pessoal entrar, a Carolzinha também chegar, para que a gente possa começar essa nossa live de hoje, com bastante alegria e gratidão. Então, estamos aí. Olha só, Rosângela, a Carol acabou de entrar, vou estar chamando aqui a nossa querida Carol, que vai falar um pouquinho com a gente sobre e quando trabalha em casa, gente? Então vamos lá. Vamos começar aí. Chamar a Carol. Sejam bem-vindos, viu? Todos bem-vindos. Esses trabalhos. Ai, feliz da vida de estar com a minha amiga. Semana passada foi a Fábia, a companheira. Que Tá me ouvindo? Se você tá me ouvindo? Tô te vendo, te ouvindo, tá tão linda. Ai! Tá. Para que a gente possa celebrar, Projeto Celebrar. Sempre! Minha amiga aí, Carolzinha, de anos, Carolzinha? Quanto tempo, Muito hein? bom estar aqui, feliz, viu? Obrigada pelo convite. Feliz de estar nessa vibe online com você. Depois de ter feito tanta coisa com o Fábio, é tão bom poder partilhar um pouquinho disso com você também, de incentivar o que a gente sempre falou, que a gente sempre disse que você podia, que você era capaz, e agora tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, nos temas que você gosta, que eu sei. Então, amiga, parabéns e gratidão. Eu tão feliz de estar aqui. Só de poder estar aqui, estou muito feliz. E eu também, nem me fala, eu estava ansiosa já, aguardando esse momento. Oi, Única Organiza, que bom, sejam bem-vindos, que saudade de vocês, meninas, que saudade. Pessoal aqui da Única Organiza chegando, pessoal chegando, Gente, boa noite mais uma vez. Hoje a gente está aqui dando continuidade ao nosso projeto Celebrar. Hoje é uma live maravilhosa com a minha querida amiga Carolzinha, organizer, que é de Natal, que é de São Paulo, que é de Santos, que é do mundo. Carol é do mundo, graças a Deus. E foi assim que eu conheci a Carol, Nessas nossas vivências do mundo em busca da organização. Então, foi bem legal mesmo. O pessoal está aí chegando. Boa noite. Então, assim, Carol, vamos começar, O pessoal está chegando aí, começar o nosso bate-papo. Hoje nós estamos falando sobre o tema aí, quando trabalha em casa, Como organizar. Então, eu primeiro queria que a Carol se apresentasse, para vocês conhecerem um pouquinho quem é a Carol, E como é que iniciou o trabalho dela, assim, nessa área de personal organizer. A história dela é bem bonita, gente. Vamos ouvir aí. E aí depois a gente emenda aí nesse tema maravilhoso, que é o trabalho em casa, Carol? É isso aí. Simbora organizar, minha gente. E Lá. obrigada de novo mais uma vez, Cris. Estou feliz que as coisas estão dando certo, que as parcerias estão surgindo, Não conheço a Única, mas obrigada pela audiência aí. Não sei se ela é de Aracaju. Mega feliz. Eu estou de olho em você e com o olho no gato aqui para assistir a aluna dando aula com a professora ali, Porque eu estou de olho nas coisas que a Fábia está fazendo também. Mas feliz, gratidão. Dani, lá de João Pessoa, que está fazendo uma live com ela sobre excessos e acúmulos, Então, gente, depois passem por lá também para ver e para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da Dani, que trabalha com produtividade, uma das nossas alunas. E como ela, muitas outras, E foi a partir daí que eu conheci mais a fundo a Cris, que está aqui, mas a minha história com a organização é tão antiga quanto, eu posso dizer, as minhas viagens e as minhas mudanças, Eu tive exemplos dentro de casa, eu já me mudei umas 10 vezes, E trabalhei muito tempo com projetos e com a organização de pessoas e eventos, e eu acho que isso aflorou, Uma das minhas tias via isso em mim, essa habilidade, vou dizer assim, de organizar, de querer, E todas as vezes que a gente ia lá na casa dela, ela é carioca no Rio, aí todo mundo tava tomando café e eu tava na cozinha organizando a gaveta, eu tava no quarto dela, tia, cadê o cabide? Não sei o quê.
E numa dessas minhas andanças e mudanças, quando eu morava em Santos, num projeto do meu marido, ela disse: eu descobri o que é certo para você, você tem que fazer. E ela me indicou, eu fiz um curso, né, para começar aqui lá em São Paulo. E deu tudo certo, gostei, me apaixonei. De fato, como ela disse, né, profetizou, me apaixonei por aquilo. Fiz muitos outros cursos, busquei mais informações enquanto eu estava em São Paulo, nessa época. Depois voltei para Natal, né, onde eu estabeleci o meu negócio, onde eu trabalho há 8 anos. Né, no início, ainda partilhando aí com as funções que eu fazia, né, de consultora e de organização de eventos e de projetos. Depois solo, só com organização, que é com que eu trabalho até hoje. Nesse meio do caminho, né, nesse início, eu posso dizer, vamos, há 8 anos atrás, não tinha esse boom de coisas profissionais e serviços e livros, né, e lojas e produtos. E eu me sentia muito sozinha em Natal. Eu tinha uma loja parceira, conhecia uma pessoa que morava lá em São Paulo e uma outra que morava em Santa Catarina que fizeram curso comigo. E a gente se falava de vez em quando, mas a realidade era outra, né? E a louca aqui falou: não, eu tenho que encontrar pessoas que são como eu, sozinhas, e que estão aqui no Nordeste, né? E que estão em Natal, e que estão, sei lá, em Salvador. E eu pensava, a louca eu, que era possível, né? Como é que eu cacei as pessoas, né? Existe ainda essa rede social, graças a Deus, chama-se Facebook. E eu fui atrás. Aonde tem personal organizer aqui? O que tem loja, tem produto, não tem, enfim. Aí fui caçar, descobri pessoas, convidei pessoas e fiz, né, realizei o primeiro encontro de personal organizer do Nordeste. E não por, né, com essa garota que está aqui, que era o contato da Associação Nacional na época, a gente se encontrou em São Paulo no evento, enfim. Resumindo a história, nós nos encontramos fisicamente, pessoalmente, e nos encontramos com uma terceira pessoa, que chama-se Fábia, que está aqui, dando outra live no mesmo momento que a gente está falando dela. Da última vez, semana passada, ela estava aqui falando sobre o que ela ama, que é sustentabilidade, que é excessos e acúmulos, menos é mais, né? Então, a gente se encontrou, a gente se conectou e a gente decidiu fazer um projeto juntos, que chama-se Topa 3. Então, a partir daí, além de fazer as organizações residenciais, que é o meu nicho de mercado, assim, que eu trabalho bastante, é ajudar as pessoas nos lares delas, e as mudanças residenciais que eu faço, ou desde então, desde 2015 que aconteceu esse evento, eu também dou, junto com as meninas e sozinha, cursos de formação e cursos para que as pessoas, né, possam organizar a própria casa. Então, isso é a gama de serviços que eu ofereço hoje e, assim, muito do que eu aprendi nesse período de dar aulas, nesse período de passar para as pessoas, incentivar as pessoas, mostrar para as pessoas o que a organização pode fazer por nós, vem dessa pessoa aí, desse equilíbrio em pessoa que é a Cris e dessa alegria que é a Fábia, porque isso ajuda essa pessoa técnica e racional, né, a ser um pouco mais emotiva, ser mais equilibrada, pensar em si e fazer isso para os outros também. Então, gente, esse é um pouquinho de mim. Eu espero colaborar também com um pouco desse meu conhecimento, dessa minha experiência, para ajudar vocês nesse período de transição a organizar esse espaço de trabalho em casa. Verdade, verdade. Mas na gente, olha só, ela diz que ela é a louca, mas ela é a técnica e aprende também, viu? Como diz, o equilíbrio ele tem que ter, né? Tem que ter o emocional e o técnico, senão não consegue. Ficar também muito zen, não vai nem para um lado nem para o outro, né? Não, amiga? Mas que bom. Então, pois hoje em dia você tem seguido mais essa área de trabalho em casa, das pessoas lhe chamarem para a questão de home office, tem surgido muito, né, para você, né? Ultimamente, né? Eu acho, assim, uma crescente, né? As pessoas... Eu vi até uma matéria agora recente do Jornal Nacional, né? Eu não tinha visto ao vivo, depois uma amiga me mandou e eu vi a matéria. E é, assim, uma tendência das empresas, das pessoas buscarem mais isso, não de forma fixa, permanente e nem integral, talvez de forma híbrida, né? Uma forma de você ir para o trabalho ainda mais para frente, né? Quando as coisas normalizarem. E você fazer parte do trabalho em casa, e você precisa de um espaço, né? Você precisa de uma rotina, você precisa de organização, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E as pessoas estão meio perdidas, porque às vezes ela não trabalhava em casa, e agora ela tem que trabalhar. E aonde que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Que horas que eu vou fazer isso? E como eu vou conciliar isso com a rotina da minha família, com a rotina que agora eu estou fazendo de limpeza? Ou como que eu vou conciliar isso, sei lá...
com essa tecnologia que eu tenho que me ligar a uma equipe de trabalho ou que eu tenho que reportar a alguém. Eu tenho que me preocupar com essas coisas. Então, assim, tem sido um desafio, porque às vezes você tem que se livrar de coisas, de objetos, tem que mudar o espaço físico, né? Que é um pouco mais fácil, vamos combinar, né? Que essa é a parte mais fácil. Você mudar o ambiente físico, né? Para poder se adaptar e começar a trabalhar. E as pessoas têm tido dificuldades. Elas começaram a fazer do jeito que dava, né? Faz na sala, faz na cozinha, faz na mesa que tem. Mas depois de um certo tempo, você começa a diminuir a sua produtividade e você começa a buscar organização para te ajudar, inclusive nisso. Então quer dizer que existe total relação entre trabalho em casa e organização. Ah, Total. então, assim, dê mais detalhes aí pra gente sobre isso, assim. Exemplos. Todo mundo fala daquela questão dos hábitos, né? Que a gente tem uma rotina diurna, vamos pensar de quando a gente acorda, que a gente vai no banheiro, que a gente faz a higiene, né, diurna, que a gente toma banho, que a gente troca de roupa e vai tomar café, e aí vai para academia e depois se arruma para sair para o trabalho. Ok. Então, eu não preciso fazer isso, né? Eu estou em casa, então eu posso ficar de qualquer jeito, posso tomar café na frente do computador ou falando com alguém no telefone. Não, não é assim que funciona. Funciona do mesmo jeito. Você tem que ter sua rotina, você tem que trocar de roupa, você tem que mudar, que a gente chama mindset. Você tem que mudar, desligar a chave de casa e ligar a chave do trabalho, né? Tem que fazer isso, porque isso facilita na hora de você focar, né? Eu desliguei, acabou, se eu não tenho mais que me preocupar com o que está acontecendo dentro da minha casa, apesar de eu estar dentro de casa, e focar nas minhas tarefas do lado de fora. E como que a gente faz isso? Tendo uma rotina organizada. O que é isso? Eu posso até ser flexível, mas eu tenho que ter horários, eu tenho que ter atividades para realizar, eu tenho que ter colaboração das pessoas que estão dentro da minha casa, tá? Então, e tem que ter um espaço, gente. Independente se esse espaço é aberto, é compartilhado, é um espaço duplo, eu tenho que ter esse espaço. E tem que ter apoio técnico, eu tenho que ter internet melhor, eu tenho que ter uma luz aqui para estar falando com vocês, eu tenho uma luz, porque a minha segunda luz, porque vocês estão vendo a minha sombra aqui, queimou, porque tinha duas luzes aqui. Então, assim, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter fone, eu tenho que ter internet, eu tenho que ter o computador, eu tenho que, enfim, eu tenho que buscar isso também. Eu tenho que buscar esse apoio da minha família que compreenda que eu estou, né, fazendo esse trabalho, ou com quem eu moro, sei lá, às vezes eu estou numa república e partilho a minha casa, ou minha mãe, enfim. Eu tenho que ter essa colaboração no sentido das pessoas deixarem eu trabalhar, né? E saber que eu também vou poder colaborar com a casa no horário que eu me comprometi para fazer isso. Então você vai ter que se dividir, né? Apesar de você, muita gente falar, apesar da gente gastar menos no trânsito, gastar menos com essa história de ficar comendo fora e tudo, eu tenho que também agora, já que eu tenho mais tempo livre, né? Não a questão de ser mais produtiva, mas também colaborar, ainda mais que está todo mundo em casa, a gente às vezes está tendo que acumular também as rotinas domésticas, de limpeza e tal. Então, eu acho que é uma coisa legal a gente começar a repensar sobre isso. E a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo é lápis, caneta, prancheta na mão e diz o que eu preciso para tornar o meu trabalho melhor. Ah, eu preciso definir o espaço. Ok. Aonde vai ser esse espaço? Ah, eu vou definir que vai ser aqui na sala. Ok. Eu vou ter interrupções? Vou. De que forma que eu posso minimizar isso? Então, eu vou começar a fazer perguntas. Vou começar a fazer um tour na minha casa, vou começar a perguntar para as pessoas, eu vou começar isso. Uhum. Para poder me municiar de informações para poder tomar uma decisão. Às vezes, sabe aquele esquecido quarto da bagunça que está lá encostado, um quarto de empregada, um quarto extra que está lá cheio de coisa, que nunca virou nada aquele quarto? Pode virar o quarto da organização, pode virar o quarto do trabalho. Às vezes um depósito, mesmo o depósito é grande, você pode tirar uma parte das coisas e usar uma parte para poder fazer uma mesa de trabalho lá dentro. Gente, tem muitas opções. Se você vai usar um espaço compartilhado, vamos pensar que é um espaço de TV, é um espaço da sala, é um espaço até da cozinha, você tem que saber que vai ter um horário para você trabalhar, porque o resto do horário as pessoas vão usar, porque a casa vive, né? As pessoas vão passar pela sala, as pessoas vão usar a cozinha, as pessoas vão usar o quarto de TV. Então você tem que também avaliar o que é bom e o que é ruim de cada aspecto desse seu trabalho em casa. Também, como eu falei, é importante você analisar essa questão da necessidade que você tem de contato com o seu empregador, às vezes, né? Se você é autônomo, existe essa necessidade, você decide, né? Você é o empreendedor, você decide. Mas se você tem que reportar alguém ou falar com uma equipe, qual é o aplicativo que eu tenho que ter? Eu tenho que ter fone, eu tenho que ter microfone, eu tenho que ter luz, como que isso vai funcionar?
e investir nesses aplicativos, ainda mais, aplicativos, nessas ferramentas, ainda mais se isso vai se tornar uma coisa mais definitiva, que é uma tendência, né? Como eu estava falando, muita gente talvez não faça isso integralmente, mas faça isso de forma híbrida, né? De forma escalonada. Você também tem que ter ferramentas, outros tipos de ferramentas, quer seja seus documentos, material de escritório, tem que ter um ambiente organizado, porque quando a gente tem um ambiente organizado, a gente produz mais, né? A gente perde menos tempo procurando o que a gente precisa para fazer aquele projeto, aquele documento, a gente perde menos tempo achando uma caneta que escreve, por exemplo, se você já testou, se ali só tem um material, uma caneta, uma tesoura que corta. Então, se você tem tudo pronto lá, a quantidade que você precisa, como se fosse uma despensa, vamos pensar, né? Que tem material para você cozinhar. Se você tem tudo à mão, fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar. E olha, não precisa ser um espaço gigante, gente. Uma mesa pequena que você consegue comprar com um gaveteiro, uma caixa com documentos e uma pequena, sabe, um pequeno organizador com um pequeno kit de material de escritório já supre as suas necessidades, já te ajuda bastante nessa tarefa. Mas você tem que pensar. Eu preciso de um quadro de aviso, eu preciso de colocar minha rotina para poder lembrar, eu preciso ter uma tomada próxima para poder conectar o meu equipamento, o meu celular. Eu tenho que pensar também em todos esses detalhes. Então, por isso, a primeira regra é: vá fazer uma pesquisa na própria casa, vá anotar e vá se perguntar uma pranchetinha. Anota tudo antes de fazer qualquer coisa. Faça uma avaliação e um planejamento de como que você vai fazer isso. Do teu espaço, daquele local que a pessoa, né, que ela vai utilizar, não é isso? Do espaço, da rotina, né? Do que você precisa, talvez, eu não tenho espaço, mas preciso de uma mesa. Eu posso reutilizar alguma mesa que eu tenho na minha casa? Deslocar de lugar? Não, então eu vou precisar comprar uma mesa para poder sentar, porque eu não vou poder usar a da sala, nem a da cozinha, porque tem as refeições, tem o menino estudando, ainda tem isso, né? Isso é muito parecido com o que está acontecendo no homeschooling. E essa mesma regra que eu estou falando para o trabalho da gente funciona para estudo dos meninos. Mesmo que seja na cozinha, que a mãe está preparando lá as refeições e o menino está tendo aula, ou seja na sala, que é próximo da cozinha, ou seja no quarto dele, vai precisar de ter um mínimo de estrutura às vezes, né? Vai ter que ter o livrinho dele, vai ter que ter o material lá de apoio, o estojo, o material que ele usa, vai ter que ter a escala, né, das aulas. Enfim, tem que ter algum tipo de apoio, assim como a gente busca para nós, né? Tem que ter para eles também, né? E tem que ter essa rotina de que vai começar, então tem que já ter tomado banho, trocado de roupa, tomado café ou ter feito o almoço antes de ir para aula, senão chega atrasado. Gente, é o mesmo esquema. Então você tem que fazer esse planejamento, você tem que começar a pensar. E eu não posso dar uma fórmula de bolo, porque as pessoas têm rotinas diferentes, trabalhos diferentes, casas diferentes. Tem pessoas que moram com ele diferentes, então eu não tenho como te dar uma fórmula. Eu tenho que pedir para que você faça isso, que você se pergunte, você se planeje, você pense, né? A gente pode te ajudar qual o caminho, qual a direção, mas você tem que pensar nisso antes também. E às vezes, Carol, na mesma casa, o pai e a mãe estão fazendo trabalho, né, em casa, né? Ainda tem isso também. Uma coisa é só quando eu sou sozinha, ou eu e meu filho, mas outra coisa, o casal está trabalhando em casa e os filhos estão tendo, né, as aulas, né? Bem-vindo ao meu mundo, amiga! Bem-vindo ao meu mundo! Aí, então, tem que se planejar mesmo, porque senão vira uma zona e quando você menos imagina, você não consegue, né? Produzir. Exatamente. Nada, Aí então, entra... Isso, né? Aí entra uma outra questão, né? Que aí todo mundo... Eu tava também conversando com uma cliente, ela, Carol, mas eu tenho que fazer uma rotina só? Aí eu falei, não, é melhor você fazer várias. Aí ela, como assim? Só, você vai fazer a sua, pessoal. Aí você vai pedir pro seu marido ou pra pessoa que mora com você fazer a dele. Você vai fazer a dos seus filhos. Você vai fazer a da casa. Depois, você vai juntar tudo isso. Ah, como é que vai ficar enorme? Eu falei, não, você não precisa juntar todos os detalhes do que você vai fazer no seu trabalho, do que o seu, mas você tem que juntar o horário, você tem que juntar quem vai fazer o quê. Como assim? Vou dar um exemplo aqui de casa, tá? Por exemplo, eu tenho a minha rotina. Nada melhor aí, né? Então, eu trabalho, meu marido trabalha em casa, estamos os dois trabalhando de casa, e meu filho está tendo aula em home office, assim, online. Vamos lá. Então, o Henrico, que é meu filho, tem um horário de aulas, todos os dias de manhã, de horário tal horário, tarará. E ele ocupa um equipamento, vamos dizer que ele ocupa meu celular ou meu computador. Então,
eu não posso usar nenhum nem outro enquanto ele está na aula. Normalmente eu ocupo meu computador. Então eu tenho que ficar trabalhando, fazendo outras coisas no celular. Vou gravar, ou eu vou responder as pessoas no celular. Enfim, vou fazer atendimento, vou preparar alguma coisa da cozinha, vou fazer alguma tarefa doméstica. Nesse período em que ele está tendo aula de manhã. Se não eu, o Luiz, que é meu marido. Então a gente faz um revezamento também. Não é uma coisa que tem que ficar só nas minhas costas ou nas costas dele. A gente se reveza. E esse revezamento inclui fazer as refeições, limpar, né? Tem uma que a gente chama tarefa do dia, que é a principal. E tem pequenas tarefas que todo mundo colabora, que é tipo tirar o lixo, lavar a louça. Mas tem uma tarefa grande todo dia. Então, o que a gente fez? A gente juntou as rotinas de todo mundo e tem sempre alguém acompanhando o Henrico. Exemplo, de manhã o Henrico está na aula, mas tem que ter alguém, assim, meio que de olho no que o Henrico está fazendo. Então, essa pessoa que está sem o computador, né, ou que está sem o celular, está lá junto com ele. E essa mesma pessoa é responsável por fazer essa atividade diária, de rotina, e fazer o almoço, por exemplo, já que ele estuda de manhã. Acabou aquele horário da manhã, a gente troca. Então, a pessoa que estava com o Henrico de manhã, fazendo essa, vai ficar com o Henrico de tarde. Então, vai ter que bolar uma atividade para fazer com o Henrico, vai ter que fazer em paralelo com o Henrico que está no horário. Vamos pensar que tem um horário para ele também ver TV ou jogar, que ele gosta de jogar. Agora ele está na onda do Mario Kart, que ele descobriu que existe Mario Kart, que era um jogo da minha época, e aí ele joga até no videogame. Eles estão jogando lá enquanto eu estou aqui na live, entendeu? Então, assim, tem esse bloco. Aí tem o bloco da noite. Essa mesma pessoa cuida do jantar, cuida de dar banho no Henrico, cuida de fazer outras coisas. E, por exemplo, se eu não estou com ele, eu estou trabalhando de tarde. Agora, eu estou trabalhando. Quem está com o Henrico, quem está fazendo outras coisas, o Luiz. Mas quando eu não estou aqui à noite, quem está com o Henrico sou eu. Então, a gente fez esse revezamento, todo mundo consegue trabalhar. Todo mundo faz atividades. Por exemplo, eu não lavo mais louça nessa casa, mas eu cozinho de vez em quando, coloco roupa para lavar. Então eu faço coisas, né? Limpo o banheiro, enfim. Mas a gente faz um rodízio, a gente criou uma rotina da família, da casa, né? Eu não faço compras, quem faz as compras é o Luiz, todo sábado que ele sai para fazer as compras, amanhã ele vai fazer as compras. Então, assim, isso tudo tem que estar organizado, inclusive para facilitar o seu trabalho, a sua rotina, entendeu? É claro, existem muitas reviravoltas. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, fora, o Luiz vai ter que dar mais atenção ao Henrico. Então, muitas vezes ele continua trabalhando enquanto o Henrico está na aula e quando eu estou fora, né? Não é uma constante. Agora eu fui fazer 2 mudanças só, mas isso também interfere. E aí você muda temporariamente aquela rotina que você planejou. Mas eu sugiro você fazer a sua, fazer a dos outros, fazer a da casa, e depois juntar num grande bloco quais são as tarefas-chave, quais são os horários-chave, e você fazer esse compartilhamento, né? Essa divisão, essa corresponsabilidade de atividades, de tarefas, de orientações. E o mesmo vale se você tem que cuidar de um idoso, se você mora com a sua mãe, se você pode colaborar e você deve colaborar com as tarefas de casa, sabe? Se dividir com seus pais, né? Eu digo. Se você mora sozinho, também tem um horário para fazer nada, para fazer coisas para você, entendeu? Eu tenho meu horário, tipo, todo domingo eu estou tentando não trabalhar, estou tentando não ser o dia da família. A gente inventa alguma coisa dentro de casa, vai para... Agora pode, né? Ir para a praia, sabe? Então a gente vai passear. Ah, pode. Agora vai passear, vai fazer alguma coisa, entendeu? Para sair dessa rotina, para a gente dormir mais, porque a gente tem dormido no horário X, mas dorme mais no domingo, entendeu? A gente tem tentado. E é até bom que você tenha isso, para ter essa rotina do sono, para ter essa rotina, sabe, diurna, para você também não ficar pirado. Porque se você não tem uma rotina, se você não tem uma coisa, você também meio que estressa, né? Aí fica ligado muito nas notícias, fica ligado muito, o que vai acontecer? Aí começa a pensar, sabe, no futuro. Não, você tem que ter isso organizado. E uma coisa que é importante também, se você não é empreendedor como a gente, né? Porque eu defini o meu próprio horário, eu faço minha agenda e tal. Mas se eu preciso me reportar para alguém, também é importante que você faça essas adequações, essas mudanças, né? E verifique essa necessidade com o empregador também. Ai, que bom, Carol. Antes da gente dar continuidade, Carol, eu vou pedir ao pessoal aqui, gente, se esse tema tá maravilhoso para você, com certeza é maravilhoso para outra pessoa. Então, ó, manda o aviãozinho aí, por favor, né, que tá bem aqui, ó, pertinho da gente. E também vários coraçõezinhos para dizer que tá, ó. Tá vendo, Carol? Tô aprendendo. É isso mesmo, amiga. Eu tô Carol, vendo aqui fixado, ó. Sejam bem-vindos, menina, tá bom isso.
esse negócio. Tá vendo? Olha só, fiz uma listinha aqui de algumas perguntinhas. Gente, quem tiver pergunta também relacionada. Oi, Uci, obrigada, minha amiga, que eu falei, Carol, para você do curso. Ela entrou aí. Eu falei para Carol do seu curso, Uci, viu? É... Prazer. E aí, eu queria fazer umas perguntinhas para você. Quem tiver pergunta, gente, pode colocar aí que eu vou anotando e a gente vai respondendo dentro desse nosso tempo aí, que é bem curtinho, né? Mas vamos lá. Ah, tem muito tempo ainda. Ainda tem meia hora, rapaz. Vamos lá. Carol, assim, eu acho que é interessante as pessoas saberem também o que normalmente você percebe, né? Quais são as dificuldades que as pessoas têm quando elas iniciam um trabalho em casa? Tem pessoas como você, que já está acostumada, antes da pandemia, você já fazia isso, como outras pessoas que são empreendedores, geralmente tem o home office, né? Já tem esse Uhum. processo de trabalhar em casa. Mas, assim, quem começou hoje por conta dessa quarentena, da pandemia, né? O que é que você observa, assim, uma das maiores dificuldades, ou listar algumas dificuldades que as pessoas têm? Primeiro, estabelecer essa rotina, justamente por causa dessas interferências, né? Eu até vi, a gente conversou, a gente fez um curso online agora com uma turma, acho que tinha umas 45 pessoas. A gente fez uma pesquisa rapidinha sobre home office, né? E aí todo mundo falou: ah, eu não tenho espaço de home office, ah, eu não tenho rotina. E era uma média de 80% das pessoas que estavam lá. Mas o que mais incomodava eram as interrupções, que eu acho que as pessoas não conseguem lidar com isso. Seja mãe, seja pai, seja irmão, seja marido, seja filho, as pessoas interrompem você. E isso atrapalha, porque quando você define uma interrupção no seu trabalho, vamos pensar que você vai focar por 40 minutos e fazer um break para ir no banheiro, para ver mensagem no celular e tal. Ok, foi você que definiu aquele horário, você colocou o despertador para tocar e para te chamar. Mas às vezes são interrupções do nada, tipo, bate na porta, entra, mãe, fulano me bateu. Mãe, o que vai ter para o intervalo? Ô pai, o que vai acontecer? Ou, minha filha, por favor, me ajude com isso. Enfim, as pessoas não entendem que você está em casa e que você está trabalhando. Essa é uma das queixas maiores, acho que foi 100% no curso. Carol, eu não consigo trabalhar porque as pessoas não me deixam. Então, assim, um recurso que eu indico para vocês é, quem sabe você consegue fechar a porta, se você está realmente num espaço que é só para isso, home office, né? E aí você se concentra mais, tarará. E aí você, de fato, fecha a porta. Mas se você não pode, porque você está junto com o seu filho, né? Ali acompanhando, está trabalhando com ele, como é o meu caso às vezes, né? Eu estou ali trabalhando, estou fazendo alguma coisa junto com o Henrique, então não dá exatamente para eu fechar a porta. Vão acontecer interrupções, então também relaxa, não fique estressado e tenta fazer algum tipo de atividade naquele momento que não exija a sua concentração total, que não exija que você esteja, né, focado 100%, que você possa fazer picado. Vamos pensar que é uma coisa meio mecânica, né, que você está fazendo, de copiar e colar, o que você está respondendo, ou que você está fazendo uma tabela, alguma coisa assim. Não seja uma coisa que você tem que refletir, pensar, escrever, produzir, tá? Isso é uma das dicas. Outra dica é você botar, até as pessoas entenderem, sabe aquela história de botar uma etiqueta para dizer, aqui estão as camisas brancas? A mesma coisa. Aqui eu estou trabalhando, sabe aquela plaquinha aberto, fechado, off, on, ao vivo? Né, estamos ao vivo, igual a plaquinha que tem aqui, é a mesma coisa. Coloca uma plaquinha na porta, né, diz que daqui me chama tal hora que eu vou acabar o meu bloco de trabalho. Se programe para fazer esses intervalos, é até bom aí pensar até nisso, né? Não só o intervalo para você fazer um lanche, para você ir no banheiro, para você, às vezes, ai, não consigo, empaquei, não consigo. E aí você levanta, tal, para esticar as pernas também, então você vai, anda pela casa, toma um pouquinho de sol e pergunta para as pessoas, tá tudo jóia, tá tudo bem? Vou voltar pro trabalho, viu? Avisa para as pessoas, né? E acho que isso foi o principal. Mas essas são as três principais. Um espaço para trabalhar, uma rotina, e aí o principal, gente, tira o pijama, pelo amor de Deus. Bota uma roupa, não precisa fazer uma maquiagem, olha, a minha tá super simples, faz uma, sabe, limpa o rosto, passa um protetor solar, passa um batonzinho que seja, prende o cabelo, coloca, isso aqui eu ganhei faz uns 2 anos, nunca tinha usado, tô usando, começa a usar coisas que você nunca usou, coloca uma roupa também para trabalhar, sabe? Eu tenho gravado muitos vídeos, então eu tento também vestir tudo, sapato, mesmo que eu não apareça toda, eu tento colocar toda essa minha roupa para poder gravar como se eu estivesse, sabe, no estúdio, e as pessoas me perguntando, dando aula. Se coloca no lugar como se você fosse sair de casa mesmo, mas você tá dentro de casa.
E faça blocos de trabalho, porque é importante que você também faça esses intervalos, né? E essa é a principal dica. Eu fiz essas anotações que eu estou falando para vocês aqui de planejamento, de avaliação, de definição, que é a definição do espaço, definição de rotina, e anunciar que isso acontece para as pessoas. Eu fiz um pequeno e-book que também está lá no Carol Organizer, aqui no Instagram. É só você clicar no link da bio que está lá, né? E-book para home office. Você pode baixar gratuitamente. Tem também a tabela de temporalidade, que a gente vai conversar sobre isso já já. Mas podem acessar à vontade. E é uma forma de você lembrar, né? Fixar isso que eu estou falando para vocês aqui. Então, esses são os 3 principais, Cris. Lá no Carol Organize, né? Gente, sigam a Carol, viu? Carol Organize, por favor, porque lá vão ter essas dicas maravilhosas e muito mais, né, Carol? A Sim, Luísa tem sempre novidade. Todo dia tem alguma coisa diferente. Sou suspeita de falar, porque é um Insta assim maravilhoso, todo, né, cheio de várias dicas maravilhosas. Carolzinha, dando continuidade aqui, vamos lá. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre esse passo a passo, né? Para essa organização, né? Nós já conversamos, mas você quer acrescentar mais alguma coisa? Tem essa questão da temporalidade que você está falando, mas aí quando você for falar mais sobre documentos, alguma coisa assim, não é isso? Não, eu posso falar agora. Então, gente, isso era a avaliação que eu falei do espaço, o planejamento do espaço e o planejamento da sua rotina e a questão de você anunciar para o mundo que agora você está trabalhando e pedir essa colaboração, essa divisão das rotinas. O que a gente precisa fazer, que envolve muito a organização, são a organização das coisas, né? O que eu vou precisar dentro desse home office? Eu vou precisar de um mobiliário específico, de uma mesa, de um gaveteiro, de uma prateleira, de uma estante. Eu tenho que pensar no que eu preciso levar para aquele espaço. Eu preciso levar minha documentação de consulta, meus projetos, meus livros, eu preciso levar equipamentos, né? Um tripé, eu tenho que gravar. Eu sou uma artesã, eu preciso de uma mesa livre de corte, eu tenho que levar, eu tenho que trabalhar no espaço onde estão meus tecidos, onde estão meus papéis, eu tenho que pensar nisso, né? Nas coisas, nas ferramentas de trabalho. E eu acredito que muitas vezes quando você vai trabalhar, você precisa também, você precisa não, você encontra os documentos da sua casa, os seus documentos pessoais, os seus projetos, e você precisa também desse recurso que são os materiais de escritório, quer seja grampeador, clips, caneta, canetinha, tesoura, você tem que ter um kit, um mínimo, né, que é o que eu sugiro. Então você tem que pensar em sair coletando pela casa onde estão esses objetos perdidos, né? E a gente brinca bastante, perdidos e que estejam úteis. Não é aquela tesoura que não corta, aquele grampeador que não grampeia, aquele clips que está todo enferrujado. Não! Procure coisas que são úteis. E você aproveita, e se eles não estão funcionando, tipo aquela caneta, porque não está aqui, minha caneta que eu levei lá para dentro. Aquela caneta que não está funcionando, ela vai para o lixo, ela vai para o reciclado. Então, faça essa grande triagem. Você tem que buscar tudo aquilo, né? Primeiro, juntar tudo aquilo que você vai precisar, seja o mobiliário, seja os itens, seja os documentos, enfim, né? As coisas que você vai precisar. Ou os itens lá, como eu falei, de artesanato, ou os itens que você vai confeccionar, ou o equipamento que você vai precisar, sei lá, você vai juntar tudo isso. Depois que você juntar, você vai fazer uma triagem. O que é isso? Você vai verificar se tudo aquilo, de fato, está funcionando, se precisa de algum reparo, se aquilo não está funcionando, está ruim, se precisa, né, se pode jogar fora, colocar no reciclado, por favor, eletrônicos, no lixo eletrônico, né, algumas coisas que ainda, né, tem uma estrutura, vamos pensar, um grampeador, não precisa colocar no lixo, coloca no lixo reciclado, que isso pode ser útil para alguém, né, alguém pode consertar, alguém pode usar um pedaço, enfim. E os documentos são a mesma coisa. Se você tem essa disposição e esse tempo e você quer deixar seus documentos organizados, até para te ajudar nessa consulta, até para te ajudar quando você tiver que arquivar mais alguma coisa, né, e guardar mais alguma coisa importante do seu trabalho, da sua casa, você também faz a mesma coisa nesse momento. Você junta os documentos num lugar só e você faz uma boa triagem desses documentos. E como é que funciona isso? A gente verifica os documentos não só pela questão do uso, né? Um projeto, um documento de um artigo que você precisa ler, um documento de saúde, não tem uma temporalidade, né? Como os demais que eu vou falar daqui a pouco. Isso é uma avaliação que você tem que fazer, ou você tem que perguntar para o seu contador ou para o seu médico, né? Que tipo de orientação de tempo você precisa guardar, tá? Mas aí você tem que tomar essa decisão. Vai para o lixo, não vai para o lixo, né? E o pessoal também se preocupa muito com essa questão das informações pessoais. Se tem um documento que tem muitas informações suas, você pode usar a picotadora, né? Aquela fragmentadora de papel. Você pode marcar com caneta piloto, onde está
os seus dados, né, essa informação importante, pode riscar, né, como o pessoal faz naqueles documentos top secret, né, que marca, e aí você pode rasgar na mão mesmo, se você quiser, coloca no lixo reciclado também o papel que você vai doar, vale para as apostilas, se você tem a apostila da faculdade de 20 anos atrás e aquilo já está desatualizado, pode colocar no reciclado normal, que vai ser, ou às vezes você consegue usar o verso da folha como papel de rascunho também. Livros, se são livros, aí eu sempre dou exemplo de direito, mas sempre tem, por exemplo, uma gramática velha de português, ou outras coisas que estão muito desatualizadas, às vezes você não consegue vender para sebo, você não consegue doar para ninguém, porque também está com a coisa defasada. Isso também pode ser colocado no lixo reciclado, né? No lixo de doação. Outros livros você pode doar, você pode vender, existem o Amazon, por exemplo, e o estante virtual são sebos online que você pode se cadastrar, você pode vender, e aí quem sabe até outra pessoa ganhar com isso, né? Porque vai comprar um livro usado mais barato, e você também. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim que vendeu mais de 4.000 livros e passou 2 semanas na Holanda com o dinheiro dos livros, uma professora que se aposentou e a gente fez esse trabalho com ela. Enfim, então você começa a fazer essa triagem. E para os documentos, existe também uma temporalidade. Que documentos? Documentos da casa, documentos pessoais, CPF, RG, título de eleitor, documentos do carro, documentos da doméstica, documentos dos itens que você comprou, né, dos eletrônicos, dos móveis, documentos tipo de contas pagas, de imposto de renda. Existe uma temporalidade, porque o documento foi feito para comprovar alguma coisa. E ele tem uma vida útil, né? Ele tem um tempo regulamentado, inclusive, para comprovação. Então, você precisa guardar alguns documentos por algum tempo, mas não para sempre, né? Aquela conta de luz de 1989, você pode jogar fora, porque contas, no geral, a gente guarda por 5 anos somente. Ou você tem até a opção de falar com a prestadora, vamos pensar que você é assinante da NET, aí da internet. Você pode pedir para a NET, ela vai te emitir uma declaração de que nos últimos anos, ou no último ano, você de quitação, né? Você pagou, que tá tudo ok, você guarda aquela declaração e pode jogar todos os comprovantes fora. Porque você tem um documento oficial da prestadora dizendo, e vale para a administradora de condomínio, vale para a escola. Isso, às vezes, é muito útil para imposto de renda. Então, você pode até pedir isso no início do ano, né? Do ano anterior, e usar como documento para orientação do seu imposto de renda e depois guardar como essa parte de contas, por exemplo. Então, você também vai fazendo essas pilhinhas, você vai separando os documentos, vai colocando, sei lá, um post-it ou uma anotação em cima. Esses aqui são os documentos das contas, conta tal, conta tal, conta tal. Esse aqui é o da minha casa, esse aqui é do meu carro, esse aqui é do cachorro. Aí você vai separando as coisas e depois você guarda em pastas, você guarda em caixas, você coloca num saquinho plástico, né, e coloca numa pastinha. Vai variar bastante, porque eu não sei quantos documentos você tem. E aí, quando você faz essa triagem, você também verifica o volume de itens que você tem, né? Quantos documentos eu tenho, de quantas pessoas. A única coisa que eu sugiro que você deixe separado e compre uma pasta para cada um é os documentos pessoais. Aí você pode pegar, por exemplo, uma pasta simples, ó. Eu peguei até aqui, ó, fininha mesmo, né? E coloca aqui todos os documentos da Carol, todos os documentos do Henrico, todos os documentos do Luiz, os documentos pessoais. E essas são as partes que a gente diz do incêndio, que você tem que pegar e sair correndo, entendeu? As outras todas você pode até deixar. E aí você pode usar a que melhor lhe convier. Você pode, inclusive, usar caixas. Você não precisa deixar próximo de você se é um documento que você não usa muito, né? Você pode botar no maleiro, mas pelo menos... Assim, você vai meio que tirar aquela bagunça visual, porque às vezes você vai usar uma mesa de trabalho e tem pilhas de documentos, abre uma gaveta e tem um monte de comprovante lá, então você limpa aquele espaço, você deixa uma bancada de trabalho mais livre, e aí você consegue também fluir no seu trabalho, não fica mais essa interrupção, mais aquele incômodo que a cada vez que você olha para a pilha, ai meu Deus, eu tenho que arrumar, ai meu Deus, isso vai me incomodar. Às vezes atrapalha porque você não consegue cortar o tecido, porque você não consegue fazer, né, o negócio de papelaria que você queria fazer, você não consegue escrever, às vezes se você é desenhista, você está ocupando o espaço da mesa com o papel, então você pode fazer essa descarte. Então, para os itens de material de escritório, para os papéis, o mesmo vale para outros itens. Às vezes você tem itens de decoração, você tem muitos materiais para o seu trabalho, né? E é bom você dar uma verificada se não tem nenhum tecido ou papel danificado, ou uma cola que venceu a validade, por exemplo, para você que trabalha fazendo, elaborando alguma coisa.
Enfim, é muito específico, né? Tem gente que trabalha com jardinagem, né? Tem gente que trabalha com vídeos, e aí é legal se você também consegue verificar se está funcionando, se você precisa comprar, se você precisa fazer algum tipo de adaptação para poder funcionar. O meu tripé, por exemplo, está todo adaptado aqui, com um monte de coisas, mas que funcionam, entendeu? Tem uma extensão, porque a tomada é ali, aí tem que vir para cá. Às vezes ele muda de lugar, né? Às vezes eu boto ele para cá, às vezes eu boto ele para lá. Mas ele está aqui, ele me ajuda. E eu tenho que verificar isso também quando a gente vai começar a trabalhar. Outras coisas que eu acho que você tem que considerar também, que a gente às vezes esquece, são as condições externas. Exemplo, barulho. Se é um lugar muito barulhento na sua casa, às vezes não dá pra gente levar isso muito em consideração, mas avalie. Avalie se é quente, se é frio, se venta, se tem sol, que isso também pode incomodar. Às vezes tem um sol que vem bem na sua cara e você não consegue nem pensar. Ou está muito quente, ou está muito frio, também levar essa questão do conforto. Pense na ergonomia, às vezes você vai passar X horas sentado, então aquela cadeira é boa, ela é dura, ela tem um encosto, ela tem rodinha ou não tem, ela vai arranhar o chão e aí eu vou precisar colocar uma adaptação, enfim. Você também tem que pensar na ergonomia, no conforto, né, e nessa parte da iluminação e ventilação, que são tão importantes quanto as outras coisas. Até porque se a gente vai passar X tempo lá, né, é bom que a gente esteja confortável. Até porque isso tudo, né, Carol, faz com que a gente trabalhe bem, né? Que a gente consiga ter, ao invés da gente ficar pensando um monte de coisa que não deveria estar pensando, e se enfocando no trabalho, a gente termina desviando por conta dessas, a gente chama de um lixo, né? Um lixo visual, ou então esse desconforto, né? Na hora de sentar no ambiente em si também. Eu acho que é legal a questão da organização, nesse sentido também, a pessoa pensar também na sua saúde, né? Física, mental, na sua, no seu, né? Isso é muito importante também. Gente, boa noite. Tem muita gente chegando aí, entrando. Boa noite. Quem achar que esse tema é importante, por favor, né? Tem o nosso aviãozinho aí, manda para alguém aí que quer também descobrir mais um pouquinho, né? Mais dicas sobre como trabalhar em casa. Carol, tem um ponto que eu achei interessante, à medida que você foi falando, que assim, existe essa relação, né? Trabalho em casa, organização e produtividade? Existe. E eu acho que um está conectado com o outro. Se você tem um espaço, se você tem um ambiente, se você tem uma rotina organizada, você tem mais produtividade. A gente acabou de falar sobre isso. Você tem mais conforto, se você tem tudo certo, você perde menos tempo procurando, você perde menos tempo, né, falando com alguém que está te incomodando, você perde menos tempo pensando, peraí, o que eu tenho para fazer hoje? E não é só questão de você ter a rotina, né, a agenda pronta. Você também tem que ter a lista das coisas que você vai fazer prontas. Tem que se preparar, tipo, qual é a roupa que eu vou usar amanhã? Quais são as tarefas que eu tenho para fazer amanhã ou nessa semana? Eu tenho que começar a me preparar com antecedência para poder estar pronto. E aí eu vou conseguir ser produtivo, né? E a gente às vezes não rende se a gente quer, eu tenho um prazo para cumprir, é dia 30. Então tenta fazer antes, né? Porque senão a gente vai ficar naquela pressa, naquela angústia de entregar. Tenta fazer até dia 28, vai. Tenta antecipar, tenta colocar isso na sua agenda antes para poder estar pronto. Da mesma forma, não fica empurrando as coisas com a barriga. Depois eu faço, vai ter tempo. Não, faz logo, se livra logo daquela tarefa, né? Coloca numa lista o que é mais importante. Listas são ótimas para organizar. Você sempre faz uma lista das tarefas que você tem que fazer. E daí você vai eliminando e vai colocando na ordem aquilo que eu tenho que fazer primeiro por algum prazo, porque é mais difícil, porque vai demorar mais. Daí você vai colocando as outras tarefas menores. Não concluiu aquela lista, pega aqueles dados, aquelas informações, aquelas tarefas e coloca para o outro dia e começa tudo de novo. Não importa, né? A lista foi feita para isso. Às vezes a gente vai no mercado também com uma lista, não compra tudo porque não tem, ou porque você não gostou do tomate que estava. Então você pega aquela, né, que faltou e coloca na próxima lista que você vai fazer, deixa anotado lá na geladeira, cria um sistema. E esse sistema tem que ser confiável, quer dizer que você confia no sistema, o sistema confia em você e quando você olhar, tá anotado, tá lembrado, você tirou da cabeça, você não vai esquecer. Você pode usar algum sistema eletrônico que te ajuda, uma agenda, um aplicativo também de tarefas, de controle, tem o Trello, tem o Evernote, tem vários outros que também te ajudam a conectar compromissos, prazos, agenda, né, e projetos, né, que aí você destrincha, né, você divide esse projeto grande em ações menores, né, e aí você vai conseguindo
concluir isso. Às vezes o seu empregador, a sua empresa já tem isso, né? Já tem uma equipe, já tem um gerente que te dá essas tarefas e prazos, e aí você só coloca na sua rotina. Então, se você tem isso, você também produz mais. Então, o que colabora com a sua produtividade? A organização do espaço, a organização da rotina, dessas tarefas que você tem que cumprir. E eu acho que está tudo relacionado. Não tem como a gente fugir disso, assim. E não é, a gente até estava conversando sobre isso ontem, a gente teve uma reunião para poder fazer as gravações dos cursos, né? As coisas não vão acontecer sozinhas, né? Você tem que fazer, você tem que investir tempo para preparar esse campo, né? Para arar o campo, para deixar ele bonitinho, para depois você semear, e aí as flores vão brotar, né? As frutas vão brotar muito melhores, ou seja, você vai produzir muito mais, você vai ter mais calma em elaborar, você vai ter mais tranquilidade em elaborar, você vai ter menos distrações ao elaborar e focar no seu trabalho. E você pode até planejar, né, como que você vai fazer esse trabalho mais para frente. Quem sabe, né, eu espero, você tenha mais tempo, inclusive para fazer mais coisas, porque você perdeu menos tempo dirigindo para o trabalho, você perdeu menos tempo, né, tendo que fazer outras coisas. E aí você consegue focar mais, de fato, como você falou, no que é mais importante, que é você produzir, né, naquele espaço, naquele ambiente, dentro daquela rotina. E assim, eu acho que acredito que muitas pessoas, né, a não ser as pessoas que têm já suas lojas físicas, né, que tem tipo clínicas, né, que é físico, mas muitas pessoas acho que a partir de agora vão optar, né, por trabalhos online, trabalhos em casa, pelo home office, não é isso? O que é que você Sim. vê no futuro, assim? O que é que você imagina? Eu acho que sim. E mesmo, eu fico pensando nos Jetson, né, na família Jetson. Eu vivo isso. Eu só não tenho a robozinha que me ajuda, né? E hoje já tem robozinho que ajuda na limpeza, né? Inclusive aqueles robozinhos, eu tô namorando um para ver se eu compro um aqui para casa, mas É a legal, gente, já viu? mas não é? A gente trabalha de casa, que era o George Jetson fazia isso, né? Ele estava lá com o empregador dele, estava trabalhando em casa. A mulher dele fazia aulas de negócio de jardinagem de casa. Então, assim como fazer aulas, né? As compras, tudo digitalizadas. Compras, compras chegam em casa. O menino tinha aula de casa. Ela fazia yoga de casa. Dá para fazer uma consulta às vezes com o médico, sabe, Cris? Eu digo isso porque meu pai fez. Meu pai já tem quase 70, vai fazer 70 ano que vem, não fala, não divulga. Mas vai fazer 70 ano que vem. Ele fez uma consulta com o médico online, eu achei massa. Minha mãe filmou, tirou foto. Olha, ele tá aqui no computador fazendo. A gente tá na época dos Jetsons. E a gente não tá, só falta o carro voador. E olha que já tem, né, protótipos de carro voador, tipo aquele do filme lá do De Volta para o Futuro. Só falta isso para completar, porque todo o resto, assim, Cris, mesmo quem tem consultório, eu conheço uma amiga que ela é otorrino, não dá para você ver a orelha da pessoa, claro que a gente vai precisar ter o atendimento físico, mas se a pessoa tá com coriza, tá com algum tipo de alergia, né, e tudo, dá para você dar algum tipo de alento, uma orientação prévia, que é o que ela falou. Eu não consigo diagnosticar, eu não consigo fazer uma coisa full, mas eu consigo fazer a anamnese, eu consigo ver o estado, né, que a pessoa tá com o nariz inchado, com a boca inchada, posso passar alguma coisa aliviante, né, mesmo que não seja um medicamento, é uma coisa que dá para fazer em casa, e aí depois a gente marca uma consulta no dia seguinte, né, ou quando ela puder estar melhor e poder vir para cá. Enfim, dá para fazer bastante coisa, inclusive quem tem os consultórios, sabe? Mesmo as lojas, você falou aí do... As pessoas... A gente almoçava uma vez por semana aqui perto. A gente continua almoçando o que eles cozinham, mas eles entregam o que a gente almoça toda quarta-feira. Então, assim, é uma realidade transitória. A gente diz que não é, para mim não é novo normal, para mim é uma transição. E vendo as informações que chegam para a gente a todo momento, é uma transição que eu acho que vai demorar muito tempo. A gente tem aprendido a lavar a mão, coisa que a gente já devia fazer. A gente tem aprendido a limpar as compras, coisas que a gente tem. A gente tem aprendido que a gente precisa ter uma rotina de trabalho, seja em casa, ou seja fora de casa, sei lá. Isso são coisas excelentes. É um momento maravilhoso para que a gente possa aprender e mais ainda, Cris, dar valor a essa organização que ela pode nos ajudar. Dar valor e chamar o que a gente chama de casa de lar, realmente. Hoje, uma outra reflexão que uma amiga nossa fez foi: as pessoas agora vão começar a comprar casas maiores, porque elas vão passar mais tempo em casa, e aí vão precisar de um home office, vão precisar de um espaço zen, um espaço multi para ver TV, para poder jogar, para poder fazer conferência, para poder fazer outras coisas. Vão precisar de, sei lá, mais espaço para poder viver, né? Para mudar de um lugar para o outro, sem precisar ficar se batendo dentro de casa.
isso está sendo excelente. Mas para mim é um momento de transição. Mais para frente, muitas coisas vão se mantidas. As pessoas vão continuar pedindo para comer, as pessoas vão continuar pedindo consultorias, cursos online. Cristiane, você mesmo faz ensino à distância, né? Tá fazendo a faculdade. Eu fiz muita coisa, agora aprendi, assim, feito uma esponja, puxando informação de tudo que eu podia, de cursos e lives e vídeos na internet, para poder fazer o que eu estou fazendo hoje, para poder automatizar o meu trabalho, porque se eu fosse fazer tudo na mão, não ia dar. Então, assim, isso também para mim é uma constante. Mas, entretanto, todavia, eu acho que isso não vai ser só assim. A gente vai ter que voltar aos poucos ao que era e achar um caminho que seja do meio, sabe? Não tanto online, nem tanto físico, exatamente. No meio, né, eu acho, né? Em tudo, nas relações familiares, né? Como está sendo Sim. maravilhoso também esse momento. Cada um também aprender com o outro, né? Ah, teve uma participante aí que colocou aqui, dizendo, como é que eu vou fazer? Me socorram. Eu tô fazendo, trabalhando em home office, meu filho em home office, meu outro filho em home office. Como fazer? Ela tava colocando, Assim, né? fazendo um rodízio, fazendo uma rotina e integrando. Eu acho que não é só a gente que está passando por isso, são eles também, meu filho, meu marido, vocês, está todo mundo com dificuldade. Eu acho que a gente tem que dar tempo, a gente não pode se cobrar, a gente tem que dar tempo, a gente tem que testar também, uma coisa interessante. A gente tinha um estilo, um horário que não deu certo, a gente refez esse horário, sabe? A gente mudou muita coisa mesmo estando todos em casa, e acho que vai mudar de novo, né? Quando tiver que sair mais, quando tiver que fazer mais coisa fora, vai começar a mudar também esse negócio do protocolo de voltar para casa e tudo, e a gente vai ter que achar esse caminho do meio. Por isso que eu tô falando que a gente está nessa transição para um novo milênio, para uma nova vida, para uma nova era, sei lá como é que é o nome disso, mas é interessante. Na hora do jantar agora, antes de vir pra cá, foi engraçado, porque o Henrique tá usando a camisa do Brasil e, ai, meu filho, que bom, você diferente da gente viu uma Copa e uma Olimpíada aqui no Brasil. Aí teve a Covid, aí teve não sei o quê. Menina, ele tá vivendo mais coisa que a gente, mas todo mundo tá vivendo a história agora, eu falei, mas todo mundo tá sendo, né, como é que a gente chama? Testemunho ocular da história. É a mesma coisa, a gente está nesse período de transição, para quem sabe, né, eles viverem, meus netos viverem uma nova era lá na frente, né? E que bom que somos participantes desse momento, né? Apesar de eu sei que tem momentos tristes aí, mas assim, somos participantes desse momento, né? Estamos aqui Exatamente. com esse momento. E isso é maravilhoso também. Carol, você acha também interessante, assim, a pessoa, né, mais quem está trabalhando realmente em casa, porque eu sei que tem pessoas que estão tendo que ir trabalhar, né, que são serviços essenciais e tudo mais, tem que se deslocar mesmo. Mas assim, a pessoa também observar o seu nível de energia, em que horário ela tem mais energia para ser mais produtiva? O que é que você acha? Sim. Assim, você- Concordo. Muitas vezes tem gente que produz melhor à noite. E não é errado você estender e vai dormir meia-noite, porque você rende mais das 8 da noite ou meia-noite. Ah, e descobrir isso é legal também, porque às vezes combina com o resto da casa. Vai que esse horário, os seus filhos já estão na rotina noturna para ir dormir, e aí você consegue produzir porque está mais silencioso. Engraçado, inclusive, isso, porque depois de que começou essa história da pandemia, depois das 10 da noite é um silêncio, você vê, não passa carro na rua, não tem cachorro na rua, não tem ninguém fazendo festa. É maravilhoso, é silêncio, dá para dormir, dá para ler, dá para produzir, realmente. E tem outras pessoas que são mais diurnas, que acordam bem cedo, igual a nossa amiga que está aqui no computador, entendeu? Que manda mensagem pra gente às 5 horas da manhã. Tem gente que acorda cedo, produz cedo e meio-dia já tá com sono, já tá dormindo, já tá fazendo as coisas assim, ai, tô morrendo. Então, de fato, se você tem níveis de energia diferentes durante o dia, também adapte isso, né? Peça ajuda da sua família. Eu digo isso porque eu tenho um companheiro de trabalho aqui que vai dormir 1 hora da manhã, mas acorda às 9. Então, eu sei que todo dia de manhã sou eu que tenho que fazer o café, sou eu que tenho que estar com o Henrique até às 9 da manhã, por exemplo, entendeu? Quando eu não estou trabalhando fisicamente fora daqui. E essa pessoa, né, bota o Henrique para dormir e vai trabalhar até 1 da manhã. Então, daqui a pouco ele está colocando o Henrique para dormir e vai trabalhar. Então, ele rende mais, ele lê mais, ele produz o material dele e atende os clientes dele, né, assim, à distância, mais à noite. Não está errado, é uma questão de você também adaptar. Um beijo, Sueli querida. Saudades de vocês. Ela diz que a dupla, essa dupla é show de bola, né? Ô, Obrigada. você viu? Ô, Carol, uma outra coisa interessante. Assim, a gente já conversou bastante coisa bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui. Já falamos sobre ambiente, já falamos sobre rotina, sobre produtividade, não foi no trabalho. Uhum.
agora sobre essa questão da energia também, né? Que a gente, cada um, né, acho que percebeu, eu mesmo rendo bem mais pela manhã do que à noite. À noite, depois da live aqui, ó, daqui a pouco já tô indo embora. Antigamente eu rendia melhor, mas hoje é menos, né? É, uma coisa assim também interessante que eu queria ver com você assim, a gente tinha falado um pouquinho sobre a rotina da família e tudo, mas as crianças, assim, o que seria assim, o que que você acha, qual a dica que você poderia dar para quem tem filhos em casa, né, que precisa ensinar para eles, a papai, mamãe, né, tá estudando ou tá trabalhando, né? E como é que você acha, qual a dica que você daria assim? Qual seria a forma melhor da gente poder passar para eles que a gente está trabalhando? Porque assim, nem sempre a criança entende, principalmente uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, nessa hora, como Então, tem filhos, como é que você é pode dizer? mais difícil. E assim, tem gente que consegue, tá trabalhando, tá fazendo as coisas e o negócio tá comendo ali, tem duas crianças brincando e falando com você ao mesmo tempo. Tem gente que consegue, eu não consigo. E muitas pessoas com quem eu conversei não conseguem. O melhor é quando você tem crianças pequenas e pessoas que não entendem essa sistemática de você estar trabalhando em casa, você tem um espaço separado. Por mais que ele não tenha porta, mas separado deles, né? Eles vão fazer alguma coisa. O que você pode fazer para explicar, né? Apesar do papai e da mamãe estarem aqui, né, em casa, eles estão trabalhando. Lembra quando a mamãe saía e ficava o dia todo fora, ou ia fazer tal trabalho e voltava? A mesma coisa. Só que agora a mamãe vai fazer o trabalho dela e volta. E é legal você incorporar alguns momentos com aquelas crianças durante o seu dia de trabalho. Por isso que eu falei importante você fazer blocos de trabalho. Então vamos pensar que você tem uma manhã, seu nível de energia é maior de manhã e as crianças ainda estão dormindo. Então você acorda, começa a trabalhar às 8 e vai até às 11 da manhã. Às 11 da manhã você para. Mesmo que você faça pequenos blocos, né, pequenos intervalos nesse período. Então às 11 da manhã você para. Para quê? Ah, porque eu tenho que brincar com meu filho, porque eu tenho que dar atenção para ele que levantou tarde e vou fazer uma atividade. Gente, existem tantos blogs, tantos sites que tem atividades para a gente fazer em casa com a criançada, baseada na idade. Você pode só brincar, o que você já fazia com seu filho, em vez de esperar o dia todo para quando chegasse em casa. Você pode fazer de manhã, brinca alguma coisa, joga alguma coisa. Tem gente, tem uma amiga minha que disse que tem rodízio no condomínio dela, lá desce para ir no parquinho no dia do rodízio, ou vai para a piscina. Então, você tem que aproveitar o que você tem, faz isso no horário, né, de manhã, no final da tarde, com a criança. Daí vocês almoçam, é legal que aí todo mundo almoça junto, tarará. E aí você volta para o trabalho, se você tiver que trabalhar, você vai voltar para suas ligações, você vai voltar para sua produção, sei lá, qual é o tipo de trabalho que você faz. E eu recomendo que você volte a ter um segundo momento, né, que era o que você normalmente já tinha quando você chegava em casa com as crianças, né, no final do dia, fazer algum tipo de rotina com eles, né, às vezes com as crianças menores, da questão lá de contar historinha, de tomar banho, dar banho, sabe? Fazer aquela interação, aquela coisa de família, porque é isso que eles vão sentir falta, que eles vão te ver o dia todo, mas vão querer você, vão ficar te pedindo, vão ficar querendo atenção. O outro aqui fica desesperado aqui de casa. Ah, porque eu quero fazer, porque eu quero. Tá bom, meu filho, mas tenha paciência. As crianças não têm paciência. As crianças têm energia para subir pelas paredes, gente. Se você não tem esse espaço, se você não cria alternativas, se você não dá um dia de atividades com ele, tipo o domingo, que é o dia da família aqui, se você não inventa coisa, eles vão realmente te deixarem estressado. Isso vai também contribuir para a sua falta de produtividade, né? Então, se eles estão indo bem, se você está dando atenção para eles, mesmo que picada durante o dia, né? Isso já vai amenizar um pouco. E por isso que é tão importante você tentar fazer essa troca, né? Essa troca não, desculpa que eu quero falar, essa compartilhamento, né? Essa divisão, né? Dessas tarefas, inclusive. Tudo bem, tem uma amiga que fala, ah, mas Carol, só sou eu e minha filha e meu filho. Falei, tudo bem, então você vai ter que se virar nos 30, amiga, porque se é só você e só tem ela tem uma filha de 2 anos e um filho de 14. O filho de 14 já é um pouco mais dependente, concorda? Então você consegue explicar para ele melhor, olha, eu tenho uma rotina de trabalho, tarará e tururu. E ela tá direto com a filha dela mais nova, de 2 anos. Aí eu falei, ok, então minha sugestão é, quando ela dormir, você vai trabalhar. Mas o que eu faço quando ela estiver acordada? Você brinca com ela, você faz as tarefas de casa, você faz outras coisas que dá pra você fazer enquanto ela tá com você. Digamos que ela tá brincando, tá no chiqueirinho, ou ela tá vendo um filminho na TV, tá vendo galinha pitadinha, sei lá. Aí você vai fazer, sei lá, dar comida pro cachorro, você vai lavar tal coisa, você vai fazer o almoço, você vai preparar, né, deixar preparado o jantar, você vai fazendo coisas. Quando ela vai dormir, e ela dorme, pelo menos ela me disse, um pedaço da manhã e um pedaço da tarde, aí você senta a bunda e trabalha, e faz as coisas que você tem que fazer.
Ah, mas é caótico. Eu falei, não, não é caótico. Você não tem uma rotina com ela? Ela não tem coisas para fazer? É a mesma coisa. Quando ela for dormir, né? Ah, mas tem dia que ela não dorme. Desculpa, mas aí, ou ela, né? Se ela é pequena e se você tá sozinha, você tem que ser criativo também. Aí o que que você vai fazer? Você pode dormir um pouco mais, acordar um pouco mais tarde e render mais à noite, né? Porque ela vai dormir mais cedo. Não sei, você tem que criar também algumas alternativas, né? E assim, desculpa, muita gente tá sofrendo com isso, sabe, Cris? Carolzinha, já estamos finalizando aqui. Ah, tá acabando. Faltou daqui a pouquinho. Queria suas considerações sobre hoje, sobre o nosso encontro. O que é que você tem para dizer e deixar aí de mensagem para todos nós que estamos trabalhando em casa? Minha mensagem para todos é: não fiquem desesperados. Né? Tem organização no final do túnel, tem trabalho no final do túnel, tem paz dentro de casa no final do túnel. E é tudo em cima de planejamento, é em cima de uma construção devagar. Eu digo que é sempre um processo, gente. Não é uma coisa que dá para você rapidinho, não é mágica. É devagar que a gente constrói. E eu acho que é nessas pequenas conquistas que a gente vai ganhando, que a gente vai se fortalecendo e se motivando, que é uma outra preocupação. Ah, mas é muito chato, é muito devagar. Então, é em cima disso, e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se organizem, mas se organizem aos poucos. Uma foto rapidinho. X! Deixa eu ver se eu consigo tirar. Muito obrigada. Foi maravilhosa a live hoje com a Carol, né? Semana que vem tem mais.